transformados em um coxo para colocar comida em animais. Mas lá do alto, uma voz chegou. Espere e verás o que eu tenho preparado para ti. E foi assim que numa bela noite, na estrebaria, uma luz brilhou, quando alguém, se curvando sobre a manjedoura, estendeu faixas de pano. Oh, como é jovem a mãe e tão belo e meio o pequenino bebê. Creio que se lá não estivesse, choraria de emoção. E principalmente, quando ouviu os anjos, foi assim que compreendeu. Querido destino meu, em mim dorme mais que um príncipe, mais que um rei, em mim dorme o próprio Deus. O tempo passou, da segunda árvore a vez chegou, levaram-na para os lados do mar. Mas que decepção, nada de grande navio, nem mesmo um barco de recreio, simplesmente, humilhantemente, o simples barco de pescar. Que desonra, que tristeza, que desilusão. Ai de mim, o que foi feito dos meus grandes sonhos, viagens, tesouros, alto mar? Espere e verás o que eu tenho preparado para ti. A árvore pareceu ouvir. Que olhar sublime, que poder na voz a ordenar. O mar cessou e o barquinho estremeceu. Que maior tesouro poderia transportar que o soberano do céu, o Senhor de toda a terra, o próprio Deus? Como estrela se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, te prestes a submergir. As ondas aprendem ao teu andar, sossegai, seja encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, e lembra o Senhor, Rei do céu e do mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, como que estou para vos salvar. Sim.
a última árvore, aquela que desejava apenas ser árvore, apontando para o seu Criador. Mas havia um prenúncio de tragédia na face daqueles que a foram procurar. Eram homens apressados e revoltados, que a devastaram como se o trabalho lhe causasse horror. Levaram-na para a cidade, cortaram-na em duas partes, e negros pregos uniram, dando a forma de uma cruz. Deus do céu, o que aconteceu comigo? Eu que desejei apenas estar apontando para meu Criador, por que me transformaram nessa cruz horrível? Mas o consolo chegou também ali, e naquela mesma voz se fez ouvir. Espera, espera, e verás o que eu tenho preparado para ti. Vieram os soldados, levaram a cruz e a puseram sobre os ombros de um homem coroado. Só que a cruz que ele trazia não era de ouro nem de pedras preciosas. E a coroa de espinhos, uma horrível coroa que fazia cair pelos caminhos o sangue daquele estranho condenado que não blasfemava, não fugia, cuja face era serena, mesmo sob o sangue e o suor. Mas havia uma dor naquela face, mais profunda que a dos espinhos, na carne rasgada pelos açoites, do peso que fazia tropeçar, dor maior, jamais contemplada, atravessou a cidade, subiu o monte do Calvário e foi levantada na cruz. Antes do início do mundo, erro de todos os homens, miséria de toda a terra, dor, ausência do próprio Deus, uma dor só entendida quando o sublime condenado, erguendo os olhos aos céus, e como quem rasga a alma, num grande brado, indagou: Pai, Pai, por que me desamparaste? E a resposta chegou na terra que escureceu. Os mortos que ressurgiram num belo templo que se rasgou, na exclamação do soldado. Este era o Filho de Deus. Naquele instante de trevas, do silêncio mais profundo, para a árvore fez-se luz. Ali estava o seu sonho para sempre eternizado. Para perdão dos pecados, a partir daquele instante, os homens se voltariam como único recurso, sempre para a cruz. E assim entrou para a história que dupla missão encerra: aos homens aponta o seu, a Deus, lembrador da terra.